Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal conclui a perícia na gravação da conversa entre Temer e Joesley Batista. O inquérito sobre o presidente apura corrupção, obstrução da justiça e organização criminosa. Ao lado de Temer, a primeira-ministra da Noruega cita a Lava Jato e pede limpeza na política. O presidente afirma que no Brasil as instituições funcionam com regularidade e liberdade. A Polícia Federal apreende joias na casa da cunhada de Sérgio Cabral. A operação busca comprovar lavagem de dinheiro obtido com as propinas. O ministro da Agricultura tenta reverter o bloqueio americano à carne brasileira. Blário Maggi deve viajar aos Estados Unidos para expor as medidas adotadas. Uma nova droga sintética, considerada um super LSD, se espalha pelo Brasil. O N-Bomb surgiu na Europa e entrou pelo interior paulista. Descobertas quadrilhas que fraudavam anabolizantes e remédios para emagrecer. O esquema abrangia 6 estados e movimentava R$2 milhões por mês. O Jornal da Gazeta está no ar. Minúscula, perigosa e potente. Nova droga mais letal que o LSD começa a se espalhar pelo Brasil. Uma grande quantidade em micropontos sintéticos foi apreendida na semana passada no ABC Paulista. Nome de festa e assunto em vários vídeos na internet. Já ouviu falar de N-Bomb ou N-Biomi? Quem sabe ainda Pandora? São todas formas de nomear essa droga sintética minúscula e perigosa, até para quem costuma se arriscar. Com o N-Biomi, quanto mais você tomar, mais chance você tem de você entrar numa bad trip, de você entrar em desespero, de você entrar numa crise de pânico. A N-Bomb já tinha sido detectada em cidades do interior paulista, mas pela primeira vez a polícia de São Paulo apreendeu uma grande quantidade. Foi na semana passada em Santo André, nesse estúdio de tatuagem, que fica a 100 metros da Universidade Federal do ABC. E nós identificamos naquele momento como sendo LSD, né? Eram várias cartelas que somavam em 2.319 micropontos. Para nossa surpresa, nós descobrimos que trata-se de uma droga pouco conhecida no Brasil. Entre os alunos da universidade, a droga ainda é uma novidade, pelo menos os nomes. Você já ouviu falar de uma substância chamada N-Bomb? N-Bomb, não? Não. Pandora? Não. Nunca ouvi falar. Mas o delegado Marcos Catani alerta que na hora da venda, muitos ainda tratam a nova droga como LSD, mas que na prática tem propriedades bem mais fortes a ponto da apreensão pela polícia precisar de cuidados. Fomos orientados que até para manipular com a mão sem luvas é perigoso. Em contato com a corrente sanguínea, ela pode já iniciar o efeito dela. A mega apreensão, considerada a maior no estado de São Paulo até hoje, desse tipo de droga, cabe aqui na palma da minha mão. Pequenininha, mas muito potente, por isso mesmo ela está embalada até por uma questão de segurança. Aqui são 2.319 doses, cada um selinho, mais ou menos R$50, o que significa dizer que aqui são quase R$115 mil. E apesar de tão pequena, ela tem um efeito devastador. Parece o LSD, mas é muito mais potente e pode levar à morte já na primeira vez de uso. Segundo este psiquiatra, o uso do N-Bomb pode desencadear uma série de efeitos no corpo e na mente, como alucinações, perda do discernimento e até overdose. Aumento da frequência dos batimentos cardíacos, elevação da pressão arterial, pode ter efeitos também da intoxicação, como convulsões, ideias delirantes, ela começa a ter alucinações assustadoras. Foi essa substância que estava na corrente sanguínea do estudante da Universidade de São Paulo, Vitor Hugo Santos, de 20 anos, encontrado morto na raia olímpica da USP em 2014. A causa da morte foi afogamento, mas o que levou o jovem a nadar sozinho no rio no meio da madrugada pode ter sido a perda de controle sobre o que ele fazia. Conhecida pelas iniciais da fórmula química, a N-Bomb nasceu na Alemanha em 2003 e já levou à morte vários jovens de países da União Europeia. E o Dr. Ivan Mário Brown faz um alerta. Não dá para saber quando a droga será potencialmente letal para quem resolve experimentá-la. É uma roleta russa sempre.
Volta de usuários à região da antiga Cracolândia teria sido definida em reunião do PCC. Aglomeração e consumo de drogas ao ar livre durante o dia. O chamado fluxo é o mesmo em qualquer lugar, onde quer que os dependentes químicos se concentrem. O novo local escolhido é na esquina da Rua Helvécia com a Alameda Cleveland, bem em frente à estação Júlio Prestes e a poucos metros de onde funcionava a Feira do Crack, na esquina da Helvécia com a Rua Dino Bueno. De cima dá para perceber o aumento da concentração de pessoas que começou na quarta-feira à noite. A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana acompanham tudo de perto. O deslocamento dos usuários pela cidade e a concentração deles, principalmente na Praça Princesa Isabel, começou após a operação policial realizada em 21 de maio para desmantelar a antiga Cracolândia. Um cenário completamente diferente, sem as barracas e sem as centenas de usuários de drogas que se aglomeravam por aqui. A Praça Princesa Isabel, ao todo, é cercada por 4 ruas e avenidas onde há grande circulação de pessoas. Daí é uma área facilmente observada. E para fugir também dos olhos da polícia, o fluxo teria saído daqui a mando do PCC. Nos arredores, a sigla da facção criminosa PCC, também identificada pelos números 1533. O motivo da mudança? A queda da venda de drogas. Então, desde os anos 50, 60, 70, lá era o local onde você tinha baixa prostituição e a venda de drogas. Nada mais normal do que nos anos 90, quando o crack chegou em São Paulo, que o ponto central fosse ali mesmo. Nos últimos 3 anos, pelo menos, o PCC foi tomando conta do tráfico ali. Uma reportagem da jornalista Janaína Garcia, do UOL, afirma que a ordem para os usuários voltarem para a antiga Cracolândia partiu da facção. O texto diz que uma reunião de quase 3 horas entre 10 participantes de 4 supostas regionais do PCC e outros traficantes menores teria definido a saída dos usuários da Praça Princesa Isabel. A repórter diz ainda que uma fonte do Ministério Público Estadual reforçou que haveria uma negociação anterior, da qual teriam participado agentes públicos. Foi organizado. Os traficantes induziram alguns e foram. O resto veio atrás. É uma manada. Eles não têm mais a capacidade de agir por si só. Eles vão onde o crack está. Questionado pelo UOL, o secretário de Segurança Pública do Estado, Magno Alves, disse que o governo foi pego de surpresa e que qualquer coisa que estejam falando sobre isso é suposição. Hoje, Magno completou, afirmando que se qualquer organização criminosa tiver a necessidade de mudar de um lugar para outro, é por eficiência da polícia. A Polícia Federal apreendeu joias na casa da cunhada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A ação, um aprofundamento da Lava Jato, tinha o objetivo de recuperar parte das 189 peças compradas para lavar o dinheiro da corrupção. Na casa de Núzia Anselmo, irmã de Adriana Anselmo, mulher de Cabral, foram apreendidas 15 joias, entre anéis, brincos e colares. Segundo a Polícia Federal, algumas peças teriam sido dadas por Adriana, a sobrinha, filha de Núzia. O apartamento de uma ex-governanta da família também foi alvo de buscas, mas não foram encontradas joias no local. Sérgio Cabral e Adriana Anselmo são réus em ação penal, acusados de comprar joias para lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o casal adquiriu 189 joias e pedras preciosas em joalherias, ao custo de 11 milhões de reais. O dinheiro usado para pagá-las é oriundo de propinas de empreiteiras. Se o casal for condenado, as joias apreendidas serão leiloadas e o dinheiro devolvido aos cofres públicos. Cabral está preso desde novembro do ano passado. Adriana Anselmo chegou a ser presa em dezembro, mas desde março cumpre prisão domiciliar. E o ex-governador do Rio de Janeiro apresentou os nomes de 5 testemunhas de defesa que gostaria que fossem ouvidas pela Justiça no processo da Operação Fatura Exposta. Entre elas está o cardeal e arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. As testemunhas foram apresentadas na defesa prévia protocolada ontem pelos advogados de Sérgio Cabral. Além de Dom Arani, Cabral listou também outro religioso, o reverendo Isaías Maciel, da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. Em maio, o Ministério Público Federal denunciou o ex-governador e outras 6 pessoas por corrupção passiva e ativa e organização criminosa por irregularidades cometidas na Secretaria Estadual de Saúde entre 2007 e 2014.
Mantido na relatoria das delações da JBS Friboi pela maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin disse hoje que os juízes brasileiros não podem fazer condenação por ódio ou valores pessoais. Segundo Fachin, apesar da ampliação da crise depois da divulgação das delações de executivos do frigorífico JBS Friboi, os brasileiros não podem demonizar a política na tentativa de solucionar os problemas do país. Edson Fachin participou hoje de palestra para servidores do tribunal, onde defendeu a importância da política para solucionar a crise brasileira. Segundo Fachin, as denúncias de corrupção que chegaram ao Supremo contra o presidente da República, Michel Temer, e vários dos ministros do governo não geraram nenhuma crise institucional no Brasil. O sistema está a funcionar, as instituições estão a funcionar e, portanto, não há que se falar em crise institucional. Pode orgulhar-se o Brasil da democracia que tem e que exercita. O ministro também afirmou que a atual crise brasileira não pode ser resolvida apenas nos tribunais, mas em conjunto com o plano político, propondo reformas que ajudem a resolver os problemas. E não se pode demonizar a política. Não será o sistema penal punitivo a resposta de todos os males. Nos dias correntes, a propósito, permito-me trazer a lição do eminente ministro César Peluso, a quem muito estimo e admiro, segundo o qual nenhum juiz verdadeiramente digno de sua vocação condena alguém por ódio. É hora da redenção constitucional brasileira. É mais que urgente o tempo de edificar, no espaço da grande política, o tripé mínimo para a liberdade, a ética e o desenvolvimento. A Polícia Federal deverá realizar neste final de semana varreduras em telefones e gabinetes da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e de outros ministros do STF que desejarem a medida de segurança. O pedido foi feito pela ministra ao diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello. A decisão teria sido tomada porque a Agência Brasileira de Informações, a ABIN, estaria grampeando os telefones do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato. O presidente Michel Temer chegou a telefonar para Carmen Lúcia, desmentindo que tenha autorizado os grampos. Avião da Força Aérea Brasileira, que transportava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, sofre falha técnica e volta ao aeroporto de partida em Brasília. Segundo a nota divulgada pela FAB, a aeronave que levava Gilmar Mendes para Belém, no Pará, decolou ontem às 6h45 da tarde e ficou cerca de 1 hora no ar antes de retornar à base aérea da capital federal. A Força Aérea informou que a segurança dos passageiros não foi comprometida em nenhum momento da operação, mas não detalhou a pane. Depois do incidente, a visita de Gilmar Mendes a Belém foi cancelada. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diz que delação de Lúcio Funaro vai levar para a cadeia o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o secretário-geral da Presidência da República, Moreira Franco, todos do PMDB. A declaração de Eduardo Cunha, que está preso no Paraná, foi dada durante depoimento à Polícia Federal na semana passada, segundo o jornal Estado de São Paulo. Além de prever as prisões do ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, e do secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, sogro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, Cunha relatou aos delegados que deverá ser solto em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Para a Lava Jato, Lúcio Funaro é considerado o operador financeiro de Cunha. Atualmente, ele está preso no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O doleiro negocia um acordo de delação com o Ministério Público Federal. Em depoimento à PF, Funaro disse que pagou a Gedel 20 milhões de reais em propina em troca de que o ex-ministro o ajudasse na liberação de crédito para empresas da holding JIF, dos irmãos Batista. Ele também entregou à PF registros que demonstrariam uma tentativa de Gedel de evitar que ele fechasse a delação. Sobre Moreira Franco, Funaro teria contado que o ministro recebeu propina relacionada a recursos do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa. Moreira Franco foi dirigente do banco no governo Lula. Já a Gedel comandou uma vice-presidência da Caixa na gestão Dilma. Os dois negam as denúncias. Aos policiais federais, Funaro disse também que Temer sabia do esquema de corrupção e que o presidente tinha conhecimento que os desvios abasteceram o caixa do PMDB. O Planalto também nega as acusações.
De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Cunha está há mais de um mês escrevendo à mão, de dentro da cela onde está preso, os anexos de uma proposta de delação que negocia com o Ministério Público no âmbito da Lava Jato. Uma amostra do que ele está disposto a relatar já foi apresentada, segundo o jornal, a um assessor de Rodrigo Janot. Entre as revelações estaria um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. O ex-presidente da Câmara decidiu fechar a delação após saber da decisão de Funaro de também contar o que sabe. Cunha está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Na Lava Jato, ele já foi condenado a 15 anos por corrupção, lavagem e evasão de divisas e é réu em outras ações penais. E de acordo com a Folha, o ex-presidente da Câmara pode ser transferido para a Papuda, já que negocia delatar políticos com foro privilegiado à Procuradoria-Geral da República. Polícia Federal concluiu perícia de áudio do empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, e o presidente Michel Temer. O laudo deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. O Instituto Nacional de Criminalística teria conseguido identificar novos trechos da gravação que antes não davam para ouvir. O laudo esclarece se a conversa entre Michel Temer e Joesley Batista foi ou não editada. A defesa do presidente levantou dúvidas sobre a fidelidade do áudio, que tem 39 minutos, numa estratégia para desqualificar a denúncia. O Ministério Público Federal afirma que, no diálogo, Temer concorda com os pagamentos do empresário ao deputado cassado Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, com o objetivo de comprar o silêncio dos dois. Tem de manter isso, disse o presidente, que pode ser processado por obstruir a justiça. Além disso, Temer não fez nada ao ouvir Joesley dizer que teria cooptado 2 juízes e corrompido um procurador da Força Tarefa para driblar a investigação da Lava Jato, o que seria crime de prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir as funções para satisfazer interesses pessoais. No começo da semana, a Polícia Federal adiantou no inquérito que evidências indicam com vigor que Temer foi corrupto ao receber propina da JBS por intermédio de Rodrigo Rocha Loures. O ex-assessor do presidente, que está preso, foi flagrado quando pegava uma mala com R$500 mil endereçados a Temer. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já disse que o áudio é importante, mas não fundamental, já que outros fatos revelados pela investigação já indicariam a conduta criminosa do presidente da República. Por isso, é quase certo que Temer deve ser oficialmente acusado por Janot, que tem prazo até a próxima terça-feira para apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Depois, a Câmara dos Deputados terá que autorizar a abertura do processo na Justiça. São necessários os votos de pelo menos 342 deputados, 2/3 da casa. Nos bastidores, hoje, Temer teria apoio para barrar a ação. A estratégia do procurador-geral seria a de apresentar uma denúncia para cada crime, o que iria obrigar a Câmara a realizar várias votações, aumentando ainda mais o desgaste do presidente. Michel Temer sofre embaraço no último dia de visita à Europa. O presidente foi alvo de protestos de ambientalistas, cometeu gafes e ouviu da primeira-ministra da Noruega que o Brasil precisa de limpeza anticorrupção. Ao lado de Michel Temer, a chefe de governo da Noruega disse que está preocupada com a Lava Jato e que é importante encontrar uma solução para a corrupção. Ela também falou sobre o crescimento dos índices de desmatamento no Brasil e confirmou o corte de recursos enviados pela Noruega para o Fundo da Amazônia, que financia projetos de proteção da floresta. Do lado de fora da residência oficial da primeira-ministra, ambientalistas protestaram contra as políticas ambientais do governo Temer. Ao discursar, o presidente disse que o Brasil tem feito um esforço para manter as florestas e rebateu as críticas em relação à política no Brasil. Só para tranquilizar a todos, as instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária. O legislativo, o executivo, o judiciário, com uma liberdade, volto a dizer,
extraordinária. No encerramento do encontro, Temer cometeu 2 gafes. Disse que ainda iria visitar o parlamento brasileiro, quando estava se referindo ao parlamento norueguês, e depois se referiu ao rei da Noruega como o rei da Suécia. Embora voltando hoje ao Brasil, desde já, com a reunião que tivemos ontem com os empresários, e da reunião que tivemos agora com Vossa Excelência, e mais adiante com o Parlamento Brasileiro, e um pouco mais adiante com Sua Majestade, o rei da Suécia, eu já tenho a mais firme convicção de que, embora muito rápida a nossa visita, ela estreita cada vez mais os laços entre o Brasil e a Noruega. Muito obrigado. Antes de embarcar de volta para o Brasil, Temer se encontrou com o presidente do parlamento do país e com o rei Harald V da Noruega. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a viagem de Temer à Rússia e à Noruega. Você que não tem tempo para desperdiçar com bobagens não deve ter notado, mas Michel Temer viajou ao exterior nesta semana. Ele foi à Rússia e à Noruega. Para não passar aperto se esse assunto aparecer numa rodinha de conversa, tudo o que você precisa saber são 2 coisas. A primeira é que a viagem foi um vexame. E a segunda é que essa vergonha foi financiada pelo contribuinte brasileiro. Dinheiro seu, meu, nosso. Recepcionado ao pé da escada do avião por personagens subalternos, Temer foi desprezado pela imprensa internacional e perseguido por manifestantes barulhentos. As poucas parcerias que firmou são meros tratados de intenções. Na Rússia, Temer virou piada ao assinar uma declaração conjunta que inclui um compromisso de combater a corrupção. Antes de voltar, Temer ouviu verdades da primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg. Madame disse estar preocupada com a Lava Jato. É preciso fazer uma limpeza, ela acrescentou. Foi como se dissesse, não pense que somos bobos. Sem obter investimentos novos, Temer ainda perdeu dinheiro. A Noruega cortou metade da contribuição anual de 330 milhões de reais que dava para combater o desmatamento na Amazônia. Instado a dizer quando o desmatamento será contido, o ministro Sarney Filho do Meio Ambiente chutou para cima. Só Deus pode dizer, ele declarou. Deus existe, você sabe, mas está claro que ele desistiu do Brasil, foi cuidar de outras coisas. Boa noite. Presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB, arquivou o pedido de cassação do senador afastado, Aécio Neves, do PSDB. O argumento é de que não há elementos convincentes para abrir o processo. Integrantes do Conselho de Ética ainda podem recorrer da decisão. Após delações da empresa JBS Friboi no mês passado, os partidos Rede e PSOL pediram a cassação do mandato do tucano por quebra de decoro parlamentar. Para o Ministério Público, Aécio Neves tentou barrar as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça. Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, uma entrevista com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT. Ele é considerado uma figura importante da onda musical que tomou o Brasil em meados da década de 60. Além de apresentar programas de auditório no rádio e na televisão, produziu discos e projetou astros e estrelas da chamada Jovem Guarda. Mas foi como repórter fotográfico que iniciou a vida profissional, se destacando em um dos principais jornais do país. Por tudo isso, Antônio Aguilar é um personagem que é cara de São Paulo. Ah, que bom seria se para ser um bom fotógrafo fosse preciso apenas emplacar um bom clique. Você tinha que ser laboratorista, tinha que saber revelar, tinha que saber fazer os reveladores, né? Usar as químicas. Antônio Aguilar trabalhou no jornal Estado de São Paulo de 1950 a 1960. Ele nasceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Tirar fotos era um hobby até os 18 anos, quando Aguilar chegou à capital. Eu comprei uma máquina de um camarada que fotografava as pessoas que andavam pela cidade para depois vender. E com essa máquina eu fui ao jornal, falei que gostaria de trabalhar lá, me deram uma incumbência de fazer uma foto de um quiosque, uma legenda, eu fiz. Hoje, Antônio Aguilar guarda em casa os momentos, ou melhor, os maiores personagens já clicados.
a tenista Maria Esther Bueno, o ex-prefeito Jânio Quadros, os atores Nissete Bruno, Paulo Altran e Tônia Carreiro juntos, Marta Rocha, que por 2 polegadas não foi a nossa Miss Universo, e Edith Piaf, lenda da música francesa. Depois de uma vasta experiência como fotógrafo, Antônio Aguilar se mostrou um cara multimídia. Foi apresentador nas rádios Tupi, Excelsior e Nacional. Na televisão, passou, entre outras, pela TV Record, TV Paulista, Excelsior e aqui, pela nossa TV Gazeta. E em palcos como esse, ele recebia grandes nomes da música nos anos 60. Vanderleia, Erasmo Carlos, o homem famoso por clicar, passou a ser clicado ao lado dos muitos artistas que ele ajudava a lançar. A amizade com Roberto Carlos começou quando aquele menino tímido, segundo Aguilar, nem sonhava em estourar para o sucesso. Eu sou terrível, vou lhe dizer. Eu disse para ele, Roberto, depois de já conhecê-lo e conversar com ele várias vezes, você tem que gravar rock. Não tenho medo nem do perigo. Aí ele falou, mas eu sou um cantor romântico. Eu falei, eu sei disso. O Elvis também era um cantor romântico que cantava rock. Ele falou, então vou falar com o Erasmo. No caso é roqueiro, quem sabe ele possa fazer alguma coisa para mim. Então, e passado uns 15 dias, ele veio com a tal de Splish Splash. Splish Splash fez o tapa que eu levei dela dentro do cinema. Aí daí pra frente não é preciso dizer mais nada. As fotos ficaram como legado da versatilidade desse mestre da comunicação, que mesmo aos 87 anos segue empolgado com tanta tecnologia. Hoje, o celular, você faz centenas de fotos, brinca de tirar foto e qualquer um tira. Naquele tempo precisa ser fotógrafo. O shopping Pátio Higienópolis será investigado por possível prática de racismo institucional. O inquérito foi aberto pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, depois que o artista plástico Enis Keff denunciou que uma segurança do estabelecimento o questionou se a criança negra ao lado dele o estava importunando. O menino é filho do artista. A funcionária, que também é negra, disse que agiu orientada pelo shopping. A Polícia Federal realizou uma operação para desarticular quadrilhas que importavam e fabricavam anabolizantes e medicamentos para emagrecer. A maior parte dos 105 mandados foi cumprida em São Paulo. Policiais civis, militares e federais estão entre os suspeitos. A Polícia Federal do Rio Grande do Sul já investigava o esquema há um ano. Descobriu que 3 quadrilhas vendiam anabolizantes e outros medicamentos para emagrecer em 6 estados do Brasil. As 3 tinham como sede a cidade de São Paulo. Daqui partiam medicamentos ilegais que eram vendidos em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e no próprio estado de São Paulo. Imagens divulgadas pela PF mostram que o estoque de drogas era grande. Tudo separado em caixas que seriam levadas para vendedores nos estados. Os policiais também encontraram um laboratório na capital paulista, onde parte da droga era fabricada de forma clandestina. Os produtos ainda vão passar por perícia para saber se eram falsos ou se tinham mesmo os princípios ativos mencionados nas embalagens. Insumos químicos e medicamentos eram importados ilegalmente do Paraguai, Argentina e Índia, sem passar pela Anvisa. Ao todo, 105 mandados foram expedidos pela Justiça nos 6 estados da investigação. Só aqui em São Paulo, a PF cumpriu 79, 54 de busca e apreensão e 25 de prisão. Entre os 50 investigados, 10 são policiais, civis, militares, federais. As corregedorias das corporações também participaram da operação. A Justiça autorizou o bloqueio de bens dos investigados, que vão responder por contrabando, falsificação de medicamentos, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e tráfico de drogas. Estima-se que o esquema montado pelas 3 quadrilhas tenha movimentado R$ 2 milhões por mês.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que a restrição da carne brasileira pelos Estados Unidos pode ter sido gerada pela vacinação em larga escala do rebanho nacional contra a febre aftosa. Segundo o ministro, a decisão dos americanos se baseia em questões relacionadas ao preparo e à limpeza da carne exportada, mas também pode ter sido provocada por pressão dos produtores dos Estados Unidos. A restrição anunciada ontem à noite pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos ocorreu depois de uma análise rigorosa de todos os produtos que ingressaram no país após o escândalo da Operação Carne Fraca. 11% de todas as amostras fiscalizadas pelos norte-americanos foram consideradas irregulares pelo governo local, que comunicou hoje o Brasil sobre a restrição temporária imposta às exportações. Em entrevista ao Canal Rural, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que os problemas sanitários detectados pelos Estados Unidos se devem às altas doses de vacina contra a febre aftosa no rebanho brasileiro. Nós temos um problema de qualidade na carne exportada para os Estados Unidos, que reclama do aparecimento de abscessos, né? São massas diferentes dentro da carne. Isso é proveniente da vacinação que nós temos no Brasil. O Brasil é um país livre de febre aftosa com vacinação. Talvez nós sejamos o único país do mundo que exporta para os Estados Unidos com isso. Então, como é um mercado ainda novo para nós e também novo para eles, nós acabamos tendo esse problema. O ministro da Agricultura não descartou que as restrições impostas pelos norte-americanos sejam ampliadas para outros países, mas disse que o governo brasileiro já está trabalhando para mudar procedimentos para as exportações e evitar avanço do problema. Temos condições sim de resolver, isso vai ser resolvido dentro dos frigoríficos, numa nova forma de fazer os cortes de toalete que chamam, que é a limpeza da peça antes de você mandar na exportação. O Ministério da Agricultura já vinha há alguns dias trabalhando nessa posição, trabalhando na mudança, na instrução de como o fiscal deve fazer a fiscalização e como o industrial deve mandar essa mercadoria para os Estados Unidos. De janeiro a maio, as exportações de carne bovina in natura do Brasil para os Estados Unidos somaram quase 12 mil toneladas, o equivalente a 49 milhões de dólares. Em evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que a crise política não deve ser prolongada e que ela não vai afetar a agenda de reformas do governo. Meirelles também admitiu que o governo discute usar o FGTS para substituir parte do pagamento de seguro-desemprego e que a proposta ainda é embrionária. Segundo reportagem do jornal Globo, o saque do Fundo de Garantia de Trabalhadores Demitidos seria parcelado em 3 vezes e o cidadão só poderia solicitar o seguro-desemprego se ficasse mais do que 3 meses desempregado. A questão do uso do fundo de garantia para o seguro-desemprego, etc. Isso é um assunto ainda embrionário que está em fase inicial de discussão ainda no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda. Henrique Meirelles aproveitou o seminário da Câmara Americana de Comércio para apresentar alguns dados da economia do país. Ele ressaltou que pela primeira vez desde o ano passado, o consumo apresentou crescimento, assim como aumentou o poder de compra dos brasileiros, motivado pela queda da inflação. Disse que com a aprovação das reformas, a expectativa é que o PIB ultrapasse 3,5% no ano que vem. O ministro da Fazenda disse que a perspectiva para a aprovação da reforma trabalhista é positiva, independentemente do resultado da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que rejeitou na última terça-feira, por 10 votos a 9, o texto da reforma. O ministro disse que vai esperar a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre o relatório. Para ele, esta derrota do governo é considerada normal e faz parte do processo do legislativo. O processo legislativo é normal. Um senador que não veio votar, que perdeu o voo, o outro que teve uma questão aí do partido, outro porque tem uma questão aí familiar, etc. Então, teve diversas questões que fizeram com que, ocasionalmente, isso ocorresse. Agora, nós acreditamos que a reforma deve ser aprovada, sim. Meirelles também disse que a crise política não deve atrapalhar a agenda do governo. Ele fez referência às denúncias contra o presidente Michel Temer, que devem ser apresentadas em breve ao STF pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
A expectativa é que Temer seja acusado de organização criminosa, corrupção passiva, obstrução de justiça e prevaricação. Uma das etapas para que ele se torne réu é a aprovação da denúncia por 2/3 dos deputados federais. Existe um rito judicial e legislativo no Brasil, né? E que está sendo seguido. Então isso aí vai haver uma manifestação do procurador e vai haver uma decisão da Câmara dos Deputados. Né? Tudo dentro do rito institucional definido, né, pela lei brasileira. Definido isso, a Câmara decidiu, está decidido, a crise será superada nesse momento e o país prossegue. Ele voltou a não descartar a possibilidade de aumentar impostos para equilibrar as contas públicas. Primeira vez que me surgiu essa pergunta, se existiria a possibilidade de aumentar imposto, o ano passado. Eu falei, olha, não está nos nossos planos aumentar impostos, no caso de 2016, de fato aumentou. Agora, isso não quer dizer que tem uma decisão aqui de não se aumenta impostos de nenhuma hipótese. Não, se for necessário, sim. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Sabe aquele seu dinheiro do FGTS, do Fundo de Garantia, que nós podemos sacar em caso de demissão com aquela multa de 40%? Então, pode não ser mais assim, como a gente acabou de ver. O governo está em uma pindaíba tão desesperadora que pensa em mudar as regras do saque do fundo para poupar um dinheirinho, para pagar menos seguro-desemprego. Isso vai causar, claro, uma revolta feia em um ambiente que já está pesado. A coisa está sendo chamada até de confisco. Qual é a ideia? Em caso de demissão, o trabalhador receberia apenas parte do fundo, a princípio. Receberia 3 parcelas, uma por mês, no valor do salário que acabou de perder. Enquanto isso, não poderia pedir o seguro-desemprego. Então, o governo deixaria de gastar esse dinheiro. Caso o trabalhador não arrume emprego depois de 3 meses, então pode pedir o seguro-desemprego e receber o resto do fundo, se tiver resto. Caso o trabalhador arrume emprego antes dos 3 meses, pode também receber o resto do fundo. Ou seja, o governo não quer ficar com o dinheiro do FGTS, que no final das contas é do trabalhador, mas quer dar um jeitinho de evitar pagamento de seguro-desemprego. Isso já está certo? Não. O jornal O Globo, como a gente viu, deu a notícia de que o governo estuda a medida. Hoje, o ministro da Fazenda, Meirelles, confirmou que está pensando mesmo no assunto. Atualmente, o governo gasta mais de 35 bilhões de reais por ano com o seguro-desemprego, mais que a despesa com o Bolsa Família, por exemplo. E o governo vai conseguir poupar muita coisa assim com essa mudança no FGTS? Os estudos ainda não estão prontos, mas o desespero é grande por qualquer trocadinho. Faz quase 4 anos o governo está na pindaíba, gastando mais do que arrecada. A receita de imposto, além do mais, caiu violentamente em 2015 e 2016. Neste ano mal se recupera, porque a economia mal se recupera. O dinheiro que entra é de recursos extraordinários, que não se repetem a cada ano. Se o governo não conseguir reduzir o déficit, corre o risco de ter de pagar juros mais caros para financiar esse seu buraco, o que afeta a economia inteira. Se não conseguir arrumar o dinheiro extra, como vimos, o Meirelles dizendo, vai partir para o aumento de imposto. A coisa está tão feia que o governo está apelando para essa medida que deve causar revolta nos trabalhadores, pelo menos os que têm carteira assinada, que contam com a ajudazinha do FGTS. Boa noite. Hoje foi mais um dia de sol em todo o estado de São Paulo, mas com temperaturas bem agradáveis. E com o fim de semana chegando, todo mundo quer saber como que fica o tempo. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O final de semana promete muito sol e nenhuma gota de chuva na maior parte do país. Como a gente vê no mapa, toda essa área em amarelo está sob a influência de uma forte massa de ar seco que afasta qualquer possibilidade de chuva. Só vai chover ainda nessa faixa, mais ao norte do Brasil e na costa nordestina até ali o litoral capixaba e fluminense por causa da umidade vinda do mar. Vamos ver algumas temperaturas para amanhã? Olha só, em Floripa, mínima de 17, máxima de 23 graus, com muito sol. No Rio de Janeiro, chove a qualquer hora e a máxima fica em torno dos 26 graus. Em Salvador, tempo também estável, mas com máxima de 28 graus. E em Cuiabá, dia ensolarado, com poucas nuvens e calor de 34 graus nesse sábado. Para o estado de São Paulo, o tempo não muda em relação a hoje, viu?
Com isso, os próximos dias vão ser de friozinho na madrugada, mais ensolarados à tarde. Faz até 29 graus amanhã em Votuporanga, no Norte Paulista, 27 graus na cidade de Ribeirão Preto e no litoral teremos máxima em torno dos 24 graus em Santos e dos 26 em Caraguatatuba. Para a região metropolitana, a previsão é de um final de semana típico de inverno. Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima à tarde amanhã de 22 graus. No domingo, as temperaturas ficam entre 13 e 20 graus e para começar a semana, termômetros entre 11 e 21 graus na segunda-feira. Flagrante de TV da Venezuela mostra execução de manifestante por oficiais da Guarda Nacional do país durante protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro. O vídeo mostra o momento em que um jovem de 22 anos é atingido por 3 tiros a queima-roupa no peito. O rapaz ainda tenta correr e outros manifestantes também são alvos de tiros. Davi Valenilha chegou a ser atendido, mas morreu a caminho do hospital. Logo após a denúncia, o governo da Venezuela afirmou que o sargento envolvido no ataque foi preso e vai ser julgado por homicídio. Apesar disso, o presidente Nicolás Maduro elogiou as ações das forças de segurança do país para garantir a ordem em meio aos protestos contra o governo que já atingem o país há quase 3 meses e já deixaram 75 mortos. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. A situação da Venezuela está quente nesta sexta-feira. As ruas de Caracas foram bloqueadas por manifestantes convocados pelos partidos de oposição. É o que eles chamam de trancaços, trancam todo o tráfego. E são 3 os motivos para a mobilização. O primeiro, como vocês acabaram de ver, foi o assassinato de um manifestante número 75 desde o recomeço dos protestos no final de março. A vítima foi um enfermeiro de 22 anos atingido por tiros que partiram de um guarda que veio de um quartel da Aeronáutica. A cena foi presenciada por todos, inclusive por um repórter da agência espanhola EFE. O segundo motivo está na manobra do governo para eleger em 30 de julho uma Assembleia Constituinte. Os eleitores escolheriam apenas uma parte dos deputados, mas o controle viria dos pelegos indicados por entidades ligadas ao ditador Nicolás Maduro. O terceiro e último motivo está na manobra da ditadura para afastar a Procuradora-Geral da República. Ela se chama Luísa Ortega Dias. Luísa já foi uma mulher de confiança do chavismo, mas trombou com o governo ao tentar barrar uma das manobras de Maduro, que queria, há algumas semanas, acabar com o parlamento, onde o governo só tem 1/3 das cadeiras. Vejam que em 2014 a oposição também foi às ruas, mas depois de 3 semanas a mobilização enfraqueceu. Ela agora ocupa as principais cidades da Venezuela há mais de 80 dias. A repressão tem sido violenta. Além dos 75 mortos até ontem, 3.200 pessoas já foram presas e 370 foram submetidas aos tribunais militares. Eu já contei para vocês que o militar da reserva, que foi por 2 vezes ministro do finado Hugo Chávez, alertou para que as Forças Armadas estão divididas. Agora também surgiu a notícia de um racha no outro pilar da ditadura bolivariana. São os sindicatos. Ontem, em Paris, Carlos Navarro, que é presidente de uma confederação que já foi ligada ao regime, deu uma bombástica entrevista coletiva. Disse que a Venezuela está caindo aos pedaços. E eu acrescento, a ditadura também está prontinha para cair. É assim que o mundo gira. Boa noite. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Depois do noticiário esportivo, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. O Corinthians venceu novamente e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, mas seguido bem de perto pelo Grêmio, que também ganhou, né? Pois é, Gabriel, jogando em casa, Corinthians e Grêmio venceram bem as respectivas partidas de ontem e mantiveram a diferença de apenas 1 ponto entre líder e vice-líder do campeonato. O Corinthians agora chega aos 23 pontos e o Grêmio com 22. Veja os gols. Em Porto Alegre, o Grêmio passou pelo Curitiba e Pedro Rocha abriu o placar para o time gaúcho. E já no finalzinho do jogo, Fernandinho encheu o pé e definiu o resultado na Arena, 2-0 Grêmio. O Flamengo recebeu a Chapecoense na Ilha do Governador e não deu chance ao adversário. Diego abriu o marcador com esse golaço. 5 minutos depois, Paolo Guerreiro escorou o cruzamento e fez 2-0.
Já no segundo tempo, Vitor Ramos aproveitou a falha do goleiro Thiago e descontou para a Chape. Aos 29, Guerreiro pegou o rebote da cabeçada de William Arão e só teve o trabalho de empurrar para o gol. 3-1. Diego dominou bonito na entrada da área e soltou a bomba para fazer o quarto, segundo dele na partida. Ainda deu tempo para Guerreiro fazer mais um, agora de cabeça, e ficou nisso. Flamengo 5, Chapecoense 1. Na Arena Itaquera, em São Paulo, o Corinthians fez o primeiro contra o Bahia, nessa bela jogada do atacante Jô. Na cobrança de escanteio, no segundo tempo, Balbuena completou o levantamento para marcar o dele. O terceiro foi um lindo toque por cobertura de Marquinhos Gabriel. Final, Corinthians na liderança 3, Bahia 0. Belo gol, hein, Celso? O do Flamengo também, do Diego. Pois é, belíssimos gols e... Esse final de semana tem decisão, né? Ou não dá para chamar de decisão ainda? Então, nem o Renato Gaúcho nem o Fábio Carille consideram uma decisão de campeonato. E tem razão, porque tem muito campeonato ainda pela frente, muita coisa pode acontecer. Mas claro que tem um caráter decisivo. Afinal de contas, são os dois times que brigam pela liderança e o jogo é em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians, domingo, 4 da tarde. Valeu, Celso. Tá bom? Tchau, Por tchau. hoje é só. Bom final de semana. Até segunda, para você também. Estela, é com você? Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o deputado federal do PT, Paulo Teixeira. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. O Partido Socialista Brasileiro tem 70 anos de luta pelo Brasil e pela democracia. Hoje, defendemos a renúncia do presidente Michel Temer, que perdeu as condições éticas para liderar o país. Fechamos questão contra as reformas trabalhista e da Previdência. Temos projetos próprios para aprimorar a legislação, sem nenhum direito a menos e sem rasgar a Constituição. Vamos nos reencontrar com o destino de um povo que trabalha e tem valor. Partido Socialista Brasileiro. Você sempre quis um celular com tela grande e agora pode ter. A promoção agora é o smartphone da Telona voltou. Junte 5 selos e com mais 10 de R$ 29,99, você troca por um smartphone com entrada para 2 chips. Câmera frontal e traseira, internet Wi-Fi, garantia de 1 ano e tudo isso em uma telona de 5 polegadas. Aproveite! De 25 de junho a 9 de julho nas bancas. Jornal Agora, só o que interessa. No Todo Seu de hoje, você vai curtir um grande show. De alegria, de shot, de forró. Fala, mansa! Hey, braço não vem, pra sempre ver que esse shot faz milagre acontecer. Hey, braço não vem. Confira ainda dicas para deixar a higiene do seu pet em dia. Joga como se fosse um álcool gel e você retira com um paninho. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Vem que eu tô te esperando. Os desafios do PT para o resgate da força política na entrevista do dia com Maria Lídia Flândula. Entrevista o deputado federal Paulo Teixeira, petista histórico com longa carreira política e densa atuação na vida pública e atualmente vice-presidente nacional do PT por São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, no 6º Congresso, o PT elegeu
presidente nacional, a senadora Gleisi Hoffmann, que é ré numa ação judicial, e foi escolhida a presidente nacional do PT. Foi uma escolha acertada? Eu acho que foi, Maria Lídia. Em primeiro lugar, é a primeira vez que tem uma mulher que preside o PT. E no conjunto dos partidos, talvez seja uma das únicas presidentes mulheres que presidem um partido no Brasil. O fato dela ser ré não quer dizer que ela fora condenada. Ela vai exercer seu direito de defesa e, creio eu, que não será condenada. E ela tem tido posições muito boas no Senado Federal. Ela fez uma forte oposição àquele golpe parlamentar, ela tem feito uma forte oposição à retirada de direitos. Essa semana mesmo nós tivemos uma vitória contra a destruição da legislação trabalhista e ela tem estado à frente deste momento. Então acho que foi uma boa escolha. Bom, agora a questão das divergências internas do PT, dos graves problemas que o PT vem enfrentando desde os tempos do mensalão. E foi interessante uma afirmação da senadora Gleisi Hoffmann de que ela não ia fazer autocrítica publicamente, de falar, comentar erros do partido para a burguesia. No seu entender, o PT deve fazer uma espécie de debate público dos problemas que enfrenta como partido na busca do resgate da força política que já teve, ou roupa suja lava-se em casa? Olha, Maria, eu acho que o PT tem que fazer um balanço. Parte do balanço são os seus bons feitos para o Brasil. O PT ajudou muito o povo brasileiro a conquistar direitos. Nós tivemos nas prefeituras, nos governos estaduais, na Constituinte, o governo Lula e Dilma foram governos importantes na conquista de direitos para a educação, saúde, emprego, salários, casa, mas também... Esse é o lado bom. É o lado bom. Mas o PT também deve um balanço dos seus erros. Eu, nesse sentido... Deve isso? Deve. Eu acho que o PT tem que fazer uma autocrítica e um pedido de desculpas, pedido público de desculpas pelos equívocos que cometeu. Toda instituição humana tem equívocos. Eu já disse aqui, o próprio Vaticano, no final ali da gestão do Papa Bento XVI, tinha um escândalo no Banco do Vaticano e tinha escândalos de pedofilia, numa instituição que as pessoas pretendem ser santas. Imagina num partido político que pretende conquistar o poder. Então o PT, na minha opinião, deve também apresentar uma autocrítica dos erros para que ele não cometa mais erros. Agora, alguns líderes do PT, o PSOL, lideranças também dos movimentos sociais, fizeram aí, têm feito reuniões e debates sobre o futuro da esquerda no Brasil. E cogitam a criação de um novo partido liderado por Guilherme Boulos, que lidera o MTST, para recuperar o ideal, a credibilidade e o espaço perdido pelo PT. Para vocês, no PT, existe aí um sentimento de que estão sendo ameaçados? Olha, Maria Lídia, eu acho que é natural que os partidos de esquerda travem diálogos entre si. O PT com o PSOL, com o PCdoB, com o PDT, o PSB está chegando agora, a rede. É fundamental que nós tenhamos conversa entre nós para nos unirmos, para exercermos juntos governos, para lutarmos juntos na oposição. Mas essa ideia de um novo partido? Eu divirjo. Eu não acho que é momento de novo partido. Acho que agora nós temos que nos unir numa frente. Uma frente de esquerda, uma frente progressista. Inclusive, pessoas como o Requião, que não está nenhum desses partidos, está no PMDB. Mas eu acho importante a gente se organizar enquanto frente, como a Argentina, o Uruguai fizeram. Mas eu não acho que é momento de criação de um novo partido. Se eventualmente Temer, que
vai ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República no início da semana que vem. Se eventualmente acontecer de Temer cair e, conforme determinar a Constituição, houver eleição indireta para novo presidente da República, o PT vai apresentar candidato? Lídia, primeiro dizer que eu vou votar pela licença para ele ser processado. Eu acho que há elementos na acusação que indicam que ele cometeu o crime de corrupção e é o primeiro presidente da República que se pede para que seja processado. Em segundo lugar, eu acho que o PT tem que lutar para que o novo presidente da República seja eleito diretamente. É possível aprovar uma PEC para uma eleição direta. Acho que o povo deve exercer o seu poder. Se isso não acontecer e houver a eleição indireta, o PT vai participar e apresentar candidato? Não, o PT não vai participar sequer da eleição. Não vemos legitimidade neste Congresso. Quer dizer, nem votar, vota. Nem votar, vota. Ok. Nós não vemos legitimidade nesse Congresso para escolher o novo presidente da República. Quem deve escolher o novo presidente da República deve ser o povo brasileiro. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, obrigada. Obrigado, Maria Lídia, e um abraço a todos os telespectadores do Jornal da Gazeta. Gabriel. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Eu volto às 10. Até já. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetesportiva.com/prova 9 de julho.